buscando fortalecimento necessário em Jesus, buscando a sua luz, a sua ajuda, mas assim, um tanto quanto pesarosos pelo acontecimento do dia de hoje, com uma pessoa muito querida em nossa cidade, né, que sofreu uma morte bastante bruta, né, não sei se tem morte boa, né, mas assim, foi uma coisa muito inesperada que mexeu muito com todo mundo, da forma como ocorreu. Então, assim, pesarosos, sim, mas sempre certos e confiantes nos propósitos de Deus. Certos de que não caiu uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Então, se houve esse acontecimento, Deus que sabe de todas as coisas, permitiu que isso acontecesse. E não cabe a nós nem entender, nem julgar, nem muito menos nos revoltar. Cabe a nós sim confiar em Deus, ter a fé certa de que nós estamos em suas mãos e Ele é nosso Pai, que faz sempre o melhor para cada um de seus filhos, por menos que a gente consiga entender. Então vamos nós fazermos a nossa parte, mantendo o nosso pensamento em harmonia, mantendo o nosso pensamento em orações, em preces, para todos os envolvidos nesse acontecimento, principalmente de hoje, que nós soubermos, e de todos os acontecimentos que se dão no nosso dia a dia, que a gente sabe que são desafios muito grandes a serem vivenciados. Então vamos fazer a nossa parte, mantendo nossas preces, nossa confiança em Deus, na certeza de que a cada um Ele dá o necessário para que vivenciemos as nossas colheitas, os desafios que a vida nos traz, sempre com muita fé, muita força, muita luz e muita ajuda dos nossos protetores e de todos os nossos amigos do plano espiritual maior. Então, nessa certeza, nós vamos ligar o nosso pensamento em Deus, formando em nossa mente a imagem de Jesus, nosso irmão maior, nosso modelo, nosso guia, e vamos pedir a Jesus que a sua luz se derrame sobre todos nós, encarnados e desencarnados, chegando a todos nesse nosso planeta Terra, e que cada um de nós busquemos permitir que a sua luz chegue ao nosso coração, ao nosso espírito, e que por nossa vez nós façamos brilhar a luz de Deus, a centelha divina que foi colocada em nós por excesso de bondade divina. Com esse pensamento, nós vamos colocar os nossos pedidos, nós vamos colocar as pessoas pelas quais nós desejamos que cheguem essas vibrações positivas, e vamos pedir também que a espiritualidade preside este nosso encontro, que já preparou esse ambiente antes
ótima noite a todos. Uma alegria imensa, aquela sensação que parece que o filho ficou anos e anos sem voltar para casa. Estou muito feliz de estar aqui de forma presencial hoje, vendo rostos de pessoas tão queridas, sentindo a espiritualidade da casa, que nos auxilia sempre presencial, sendo à distância. É uma alegria muito, muito, muito grande mesmo. E hoje, mediante tantos acontecimentos, tantos sentimentos que estão dentro da gente, esse tema, ele surgiu daquela mania de estudar frase por frase do Evangelho ou de qualquer texto espírita que a gente, quando começa a estudar mais a fundo, começa a ter. E eu notei essa expressão em vários textos, em vários momentos, tanto do Livro dos Espíritos quanto do Evangelho, segundo o Espiritismo. E aí me veio essa curiosidade do sentido que seriam, né? O que seriam essas forças? E por que em muitos momentos a gente vê a força mesmo das coisas? O que isso significaria? Nessas pesquisas, eu acabei me deparando com um trechinho do estudo do jornal da Revista Espírita, é o jornal de 1866, ali no mês de janeiro, e jogando esse tema das forças das coisas, apareceu um tema desse mês que questionava: a mulher tem alma? Eu, como mulher, me intriguei, a princípio pela pergunta, pelo sentido, e por que colocado dessa forma. Aí eu comecei a ler para entender melhor por que essa expressão da força das coisas estava associada com se a mulher tem alma ou não. E é interessante da gente sempre lembrar da história, não de 10, 20 anos atrás, mas de muitos anos atrás, antes de Cristo. Quando a gente começa a ver no Evangelho a importância que a mulher tem, que ela vai ganhando no Evangelho aos poucos. Em resumo, essa pesquisa falava mais de um conceito muçulmano, né, do qual eles tinham esse preceito de que a mulher ela era totalmente submissa e de que era apenas para os desejos dos homens. Então, naquela época, né, no conhecimento daquele povo, em todo aquele direcionamento, a mulher era literalmente um objeto, e a gente não associa uma alma, um princípio inteligente a um objeto. Então isso já me deu um start de perceber como a cultura é importante. E que bom que nós estamos aqui para evoluir, o quanto isso já evoluiu. Mas isso não deixa de ser uma conquista individual. E é aí que a gente começa a ver um pouquinho da lei do progresso, um pouquinho dessas leis morais, de como isso vai transpassando, aos poucos, claro, né? Passinho por passinho, mas vai evoluindo. E hoje a gente já percebe que esse espaço de que a mulher é totalmente submissa não existe nem mesmo na legislação humana. Nós conseguimos os nossos direitos, e isso hoje deve ser respeitado, não de uma forma moral, mas de uma forma legal também. E aí que a gente começa a perceber como a lei de Deus ela é imutável. E uma hora ela acontece, porque precisa, mas sempre no momento certo. Foi com uma mudança de cultura, foram com revoluções, foram com protestos, foram com imposições de vontades, que a gente foi conseguindo o nosso espaço. E é isso que acontece quando a força das coisas é limitada. Viajando um pouquinho, a gente tem o conceito de força, ali na lei de Newton, é massa do objeto vezes a aceleração. O marido já está viajando um pouco, não, nem tanto. Eu consigo associar um pouquinho desse conceito físico da força com aquilo que a gente conhece no Espiritismo. Se a força é a massa do objeto vezes a aceleração, eu consigo pensar que essa força das coisas pode ser algo imutável, multiplicado pela vontade de ser feito. E o que é a lei de Deus? O que o direcionamento de Deus diz para a gente mediante as leis morais? Que o que precisa ser feito, o que precisa acontecer, vai acontecer, de uma forma ou de outra. E a gente está caminhando, direcionando, aprendendo e evoluindo culturalmente para que isso aconteça.
Uma pergunta que deu um certo start para poder pensar nisso é a 783 da Lei do Progresso. E Kardec pergunta da seguinte forma aos espíritos: o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? E aí eles respondem: há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Mas quando o povo não progride suficientemente rápido, Deus lhe suscita de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. Pensando na conquista, usando esse exemplo, a conquista do espaço das mulheres, o que precisou acontecer para que a gente conseguisse entrar nas leis humanas, nas leis do homem? A gente precisou mostrar uma força, e aí começou a ter um destaque na graduação, um destaque na ciência, um destaque na medicina, um destaque na engenharia. As mulheres foram tomando seu espaço de forma intelectual, porque querendo ou não, aqui na Terra a gente mede força com inteligência, né? Mas a gente já entendeu que nem sempre o progresso intelectual anda junto com o progresso moral. A gente percebe lá nos tempos de Cristo que tinham muitos povos que nós, assim, podemos dizer que eram humildes, mas que do sentido moral eles eram brilhantes, né? Eles conseguiam viver e conviver da forma divina, da forma mais perfeita que era a caridade. Hoje, para a gente, como a gente raciocina tanto, como a gente está tão envolvido ali no nosso dia a dia, é difícil pensar como esses povos conseguiam viver com tão pouco, conseguiam viver com tanta dificuldade. Mas o que é dificuldade para a gente, para eles era como se fosse um combustível. Eles não viam os problemas, eles não viam a falta de recurso, as longas distâncias para as viagens que eles tinham que fazer como um empecilho. Pelo contrário, eles viam aquilo como um sentido de coragem, de que eles precisavam ir, não para provar algo a alguém, mas para poder conquistar cada vez mais aquele conhecimento do que tinha do outro lado. Então é importante a gente ver a forma como a gente entende as coisas, né? A forma como a força das coisas está agindo no nosso dia a dia, no nosso mundo, quanto ela está evoluindo. A gente sabe que o planeta Terra está em transição, mas os Espíritos já deixaram bem claro que não é a Terra que vai fazer essa transição, somos nós. E qual é o nosso direcionamento hoje? O que a gente está pensando? O que a gente está trazendo no nosso coração? Eu estou colaborando para a minha evolução espiritual? Eu estou colaborando dentro da minha casa para que todo mundo tenha um mínimo de harmonia? Para que as pessoas possam se sentir mais seguras? Qual é o direcionamento que eu estou tendo na minha vida? É a força das coisas acontecendo, mas a gente pode muito bem não retardar, mas estacionar essa evolução. A gente pode muito bem, em certo momento, não merecer mais evoluir, não merecer estar no mundo da forma como ele está hoje. Isso é uma escolha nossa, isso não é um castigo divino. A gente já viu que Deus não é punitivo, pelo contrário, Ele dá tantas chances, tantas capacidades, a gente que precisa buscar entender e aproveitar cada uma delas. Continuando um pouquinho, Kardec ele finaliza com alguns comentários essa resposta dos espíritos da questão 783, e que ele fala o seguinte, que o homem muitas vezes ele não percebe nessas comoções senão a desordem e a confusão momentânea. Essas comoções, no caso, seriam grandes catástrofes, grandes momentos em que deixam a gente numa tristeza muito grande. Dessas comoções, senão a desordem e a confusão momentânea, que se chocam com seus interesses materiais. Aquele que eleva o seu pensamento acima de interesses pessoais, admira os desígnios da providência, que do mal faz surgir o bem. É a tempestade e o furacão que purificam a atmosfera, depois de terem agitado. A gente sabe que quando a gente precisa colocar a nossa casa em ordem, primeiro a gente tem que bagunçar. A gente tira tudo do lugar, joga aquilo que não nos faz mais falta, abre esse espaço para o novo, passa o pano, limpa, joga todo aquele lixo que ficou ali de tempos fora, o que precisar ir para reciclagem vai.
O que não precisar, o que não tem mais fundamento, a gente joga fora mesmo. E aí a gente volta a colocar as coisas no lugar. No mundo funciona da mesma forma. Algumas catástrofes, alguns grandes acontecimentos a gente não consegue entender. E eu acho que hoje a gente está se perguntando mais ainda, né? Mediante o que está acontecendo, pode não ser conosco, mas nos influencia sim, de ficar pensando que nesse século que nós estamos, o que se ganha com uma guerra? O que se ganha com um tiroteio em uma maternidade? O que se ganha com um campo de concentração cheio de crianças mortas? A gente não entende. Na verdade, eu acho que a gente não consegue aceitar que os envolvidos estão doentes. Porque é isso que eu vejo, é a forma que eu entendo. O intelectual deles é altíssimo. A justificativa deles, se você for assistir sem ter os seus conceitos, você até acredita que a guerra vale a pena. Você até acredita que aquilo ali vai ter algum propósito. Mas você percebe que a moral, o coração, ele não está falando em momento nenhum. O respeito ao próximo não está falando em momento nenhum. Porque o próximo não está na casa dele. O próximo é uma pessoa que ele nunca na vida nem vai ver. Ele está colocando em risco pessoas que ele não sabe nem o nome. Porque para ele não é importante. A nossa noção de comunidade ainda precisa ser muito evoluída. Por mais que a gente saiba que o progresso ele é individual, a jornada é coletiva. Mas isso é bom para nós que não concordamos, para nós que ficamos um tanto quanto revoltados com isso. Perceber que nós não queremos isso, nós não queremos ser assim, não queremos pensar assim. E isso já é o nosso progresso moral, dizendo, olha, eu sou diferente. Eu acredito nos propósitos, mas eu acredito muito mais na força que Deus me dá. No exemplo que o Jesus deixou para a gente. Na sua lei de amor implantada, que a gente precisa colocar e alimentar ela ali dia após dia. A força das coisas, eu estava lendo um blog, o blog Correio Espírita, e eu gostei muito de uma reportagem que ela fez justamente com esse tema. E em resumo ela falava que olhar além das coisas é procurar entender o seu significado e suas consequências, compreender a causa e a origem de cada evento, de cada sucesso ou dificuldade nas coisas que nos acontecem e também nas que provocamos em relação a outros. Quando a gente pensar em influência, quando a gente pensar em lei de ação e reação, é a força das coisas, com a diferença que é assim. A lei divina acontece da forma que ela tem que ser, porque ela já é perfeita. Nós precisamos aprender o direcionamento. A gente não vai decidir o tempo que ela vai acontecer. A gente precisa se transmutar para entender e conseguir pertencer nessa mudança dela. Essa força que fala, quando eu acabei comparando ela com a multiplicação do imutável com a vontade, é justamente isso. É você saber que aquilo vai acontecer. De qualquer forma, ela vai mover, ela vai modificar em algum momento, porque ela tem que ser daquele jeito. Mas você não vai saber o tempo que isso vai acontecer. Você não vai saber o tempo de Deus. O que você vai saber é como você vai estar dentro daquela mudança. Se você está sendo uma pessoa caridosa, ou se você, no mínimo, tem um pouco de empatia. Empatia, para mim, é um conceito que é um tanto quanto difícil, né? Porque a gente nunca vai conseguir colocar no lugar do outro de verdade, né? Se eu bater o meu dedinho ali na quina da cama, vai ser diferente da dor de outra pessoa bater, né? Para mim, aquela escala pode ser 10, para ela vai ser 2. Então, eu não vou conseguir colocar 100% o meu coração no lugar do outro, mas eu vou conseguir entender que aquilo dói, né? Ela dói muito, muito, muito. E eu vou ter que aprender a respeitar essa dor dela. Independente se a minha está grande ou não. Naquele momento que o outro está mostrando a sua dor, que ele está sentindo, a minha dor tem que guardar um pouquinho. Porque se ele me buscou para dizer aquilo, se ele me buscou para que eu consiga ajudá-lo a entender aquela dor, não é para eu ficar colocando todas as minhas lamúrias na mesa. É para eu, no mínimo, tentar entender o que está acontecendo com ele, tentar ajudá-lo da melhor forma. Empatia é isso também. É principalmente você respeitar o momento do outro.
E todas essas conquistas, né, de sentimento, de grandeza, de moralidade, faz parte dessa mutação que a gente está sofrendo, faz parte da força das coisas, faz parte da lei divina que está se concretizando e que a gente está abrindo o nosso coração para receber. Mediante tantos empecilhos que a gente tem no nosso dia a dia, tantas dificuldades, tantos momentos que a gente pensa, poxa vida, eu me problemei tanto, eu busquei tanto e parece que está tão longe, o que eu estou fazendo de errado? Por que o outro está acontecendo comigo não está? Eu vi uma imagem esses dias que eu achei bem engraçada, falando que a grama do vizinho parece que é sempre mais verde, mas às vezes ela pode ser artificial. E a gente acha que aquele verde lindo é ele que está cuidando, e não é. O nosso pode ser que não esteja florido, mas a gente já está semeando no nosso jardim. E eu tenho certeza que daqui a pouco a gente vai colher os frutos. E não precisa ser necessariamente onde a gente plantou. A gente pode plantar uma sementinha ali, outra pessoa vir e colher. E nós nos beneficiarmos disso. Pensar nessa possibilidade também. A força das coisas nada mais é do que o direcionamento divino. Do que a garantia de que tudo está indo para o fluxo que precisa ter. Nós estamos dentro dele, pertencendo, fazendo parte, sendo capazes de mudar de ajudar nessa mudança. Né? Se hoje nós estamos aqui é por um propósito, sempre. E como a Gini já falou pra gente, nenhuma folha cai sem a permissão de Deus. Nada acontece sem a permissão dele. Nem mesmo uma guerra, nem mesmo a escolha que um filho revolto fez, teve. Ele tinha o poder nas mãos. E ele achou que daquela forma ele ia fazer o melhor para o povo dele. E a nossa função como espírita, não só respeitando e entendendo a força das coisas, eu acho que é começar a rezar mais do que a gente já rezava antes. Emanar muito mais energia do que a gente já emanava antes. Sempre é bom comentar que o nosso pensamento é muito mais forte do que qualquer outro tipo de ação que possa ter. Porque o pensamento ele chega antes e ele atinge exatamente o que a gente quer. É o nosso superpoder. A gente acha que só aqueles super-heróis de filmes que são bons, mas nós temos um poder que eles não têm. Manipulação energética. O nosso pensamento é uma manipulação energética. Pode perceber, se você está num dia ruim, você está num momento ruim, né, encontrou pessoas que não são benquistas para você, e você começa a pensar em tudo que você, não sei, em alguém que te faça feliz, ou em alguma palavra que você escutou, em algo que você leu, você consegue mudar aquilo. Mesmo estando no meio do caos, com o seu pensamento você consegue mudar toda a sua vibração. Imagina se todo mundo conseguisse fazer isso, como esse mundo não estaria mais iluminado. E é possível, eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Aproveitando esse momento de luz, nós vamos apaziguar o nosso coração e nós vamos pensar em tudo aquilo que nós gostaríamos que mudasse ou naquilo que a gente gostaria de ter um pouquinho mais de força. A gente vai se preparar agora para o passe. Quem quiser, fechando seus olhos. Quem não se sentir bem, apenas com o pensamento. E a gente vai buscar toda aquela força que Jesus passou em todo o seu caminho que ele esteve no terra. Todo aquele amor que ele deixou, pouquinho a pouquinho, mostrando a todos os seus irmãos que eles são dignos daquela força, daquela luz, de todo aquele aprendizado. Pedindo humildemente a todos os nossos amigos espirituais que tragam o remédio necessário, que tragam o alento necessário a todo o órgão, a cada um, a cada coração que precisa de uma atençãozinha. Que os nossos amigos espirituais possam nos mostrar o quão grandes as nossas atitudes são, o quão grande